Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá? Nossa disciplina de geriatria. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre algumas síndromes que vêm acometer o idoso, tá? A gente chama de síndromes geriátricas ou os 5 Is, tá? Vocês vão entender já já o porquê. Aqui tem uma pequena imagem, né, falando sobre a questão do envelhecimento, tá? Falando sobre as doenças que mais incapacitam os idosos, que deixam os idosos mais incapacitados, tá? E dentre elas a gente tem doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, quedas, câncer, doenças pulmonares, articulares, mentais e cerebrovasculares. A gente está vendo aí que houve um aumento na expectativa de vida, certo? Em 2000, um homem de 60 anos ele viveria mais 17,7 anos. Em 2010 já estava em 19,7 a mais, né, desses 60. Só que desses 17, 4 ele passava incapacitado. E assim como a expectativa de vida aumentou, a incapacidade, o tempo que ele vai passar incapaz também aumentou. E a gente tem aqui embaixo a expectativa de vida com incapacidade entre homens e mulheres. Né? Vocês estão vendo aí que a expectativa de vida das mulheres ela é maior, certo? Porém, a incapacidade também ela aumenta proporcionalmente à expectativa de vida, certo? Então, a gente tem aí, ó, de 60 a 64 anos, a mulher vive 24 anos a mais, o homem 19. Porém, a mulher desses 24 passa 13 em incapacidade e os homens 7. Enfim, isso vai sendo proporcional, certo? Essas incapacidades. O envelhecimento, pessoal, ele traz consigo comorbidades, ou seja, mais de uma doença associada, sobreposição de sintomas e causas, então, ele pode ter diversos sintomas, né, dessas doenças e vai sobrepondo um ao outro. Sintomas atípicos, ou seja, ser doença X. Num paciente jovem, ele causa X sintomas. No idoso, ele já vai causar Y. Tá? Então, como é que eu posso explicar para vocês? Pneumonia. Uma pneumonia, num paciente jovem, ele vai ter sintomas corriqueiros, como tosse, espirro, febre, enfim. O idoso, ele não tem. O idoso, ele vai se prostrar, ele vai ficar aquela pessoa quieta, ele não vai apresentar febre, ele não vai apresentar tosse. Então, é algo que nos idosos, eles têm alguns sintomas atípicos. Isso vocês vão ver mais à frente. Eles omitem os sintomas, então isso é muito corriqueiro, né? A gente ter essa omissão de sintomas dos idosos. A gente pergunta, tá sentindo isso? Não, tô não. Né? Mas a gente sabe, no fundo, tá. Então, eles omitem sintomas, até pela questão cultural, pelo medo de estar doente, pelo medo do internamento, pelo medo do ambiente hospitalar. E mitos de que é normal para a idade. Então, se o paciente apresenta um esquecimento já corriqueiro, é normal para a idade. Não, não é. Pode ser alguma doença. O paciente está ali defecando o tempo todo. É normal para a idade. Não. Essa incontinência fecal ela pode ser outra coisa. Certo? Então, vamos deixar para trás esse mito do que é normal ou não para a idade. Ok? Na saúde do idoso, a cognição é a capacidade mental de compreender e resolver problemas do cotidiano. Então, a cognição desse idoso, a gente tem que manter ela o mais preservada possível, tá? É constituída por um conjunto de funções corticais formadas pela memória, função executiva, ou seja, o ato de executar, linguagem, praxia, gnosia e função visoespacial, certo, pessoal? É o ato de participar de alguma atividade funcional, tá?
Agnosia é quando você vai perdendo os sentidos, principalmente visual e sensorial. O humor é a motivação necessária para os processos mentais. A mobilidade é a capacidade de deslocamento do indivíduo, tá? Vai depender da postura, da marcha, da capacidade aeróbica e da continência esfincteriana, tá? Como ele vai conseguir ali controlar o esfíncter dele. Perdão. E a comunicação é a capacidade de estabelecer relacionamento produtivo com o meio. Depende de visão, audição e fala. Então, ele vai conseguir se comunicar através da visão, audição e fala. Então, a saúde do idoso ela vai estar diretamente conectada com a cognição, tá? A cognição vai ter memória, função executiva, linguagem, praxia, gnosia e função visoespacial. Com o humor, a questão da comunicação e da mobilidade. A mobilidade ela vai ter a postura, capacidade aeróbica e continência dos esfíncteres, tá? Tanto vesical quanto anal. E aí, pessoal, a perda dessas funções, ela vai resultar nas grandes síndromes geriátricas, que é o nosso objeto de estudo hoje. Então, quando você perde memória, você perde comunicação, humor e cognição, vai resultar nessas síndromes, tá? Que são incapacidades no idoso que deverão ser analisadas pelo profissional de saúde no intuito de instituir uma terapêutica adequada, tanto ao indivíduo quanto à sua família, tá? E aí a gente chama ele de 5 Is, essas síndromes, tá? Que são iatrogenia, instabilidade postural, imobilidade, incapacidade cognitiva e incontinência urinária, tá? São os 5 Is. Imobilidade, instabilidade postural, iatrogenia, incapacidade cognitiva e incontinência urinária. E elas possuem algumas características. Elas têm múltiplas causas, não tem só uma causa específica. Ela não tem um tratamento clínico ou cirúrgico simples. Não colocam também em vida, não colocam a vida em perigo iminente. E necessitam sempre de um suporte humano. A primeira síndrome que a gente vai ter como objeto de estudo hoje é a iatrogenia. O que é a iatrogenia, pessoal? São doenças ou complicações iatrogênicas. Elas são decorrentes da intervenção do médico ou da equipe, seja esta intervenção certa ou errada, mas da qual ela vai resultar sempre em consequências prejudiciais para a saúde do paciente. Ou seja, é uma decisão que eu vou tomar, uma intervenção que eu vou fazer, que certa ou errada, né? Pode ser, eu posso estar querendo o bem desse paciente, porém ela vai ocasionar em algo ruim. Ela vai ocasionar algo que vai prejudicar a saúde desse paciente. Vamos lá. Exemplos. Erro médico, tá? Então o médico ele pode errar, logicamente vai causar algum dano ao paciente, negligência, efeitos secundários de tratamentos, efeitos colaterais de medicações, ou seja, eu vou passar uma medicação para o meu paciente e eu quero que aquela medicação faça o quê? Cure meu paciente, ajude meu paciente na condição. Só que aí ela pode vir com efeitos secundários, efeitos colaterais, certo? Então, isso é uma iatrogenia. Você está fazendo algo, alguma intervenção, obviamente que você quer o bem, porém, ela vai prejudicar o paciente de alguma forma. Outras formas de iatrogenia são palavras, né? Atitudes, que elas podem estar aí prejudicando, né, esse paciente, e procedimentos também. Então, os fatores que predispõem à iatrogenia são modificações determinadas pelo envelhecimento, ou seja, menor capacidade de adaptação e maior vulnerabilidade às agressões, principalmente às agressões mentais, certo, gente? Psicológicas. A gente tem uma maior vulnerabilidade desses idosos, uma maior suscetibilidade desses idosos a doenças como depressão. Então, a gente
deve ter aí um certo controle. Maior incidências de patologias, né? A gente sabe que é um sistema imunológico que vai enfraquecendo também, então vai ter um maior caso de doenças e óbvio que com mais de uma doença associada, a gente tem que tratar cada uma de forma individual e esses tratamentos, eles podem resultar sim numa iatrogenia, num resultado que o paciente venha a ter negativo e associações de doenças. Os medicamentos, eles constituem a principal causa de iatrogenia em todas as faixas etárias. De 3 a 7 vezes maior observado em os idosos. Então, você vai estar lá, o paciente ele tem diabetes, hipertensão, angina, artrite, artrose, enfim, tá? Então, esse paciente ele vai precisar ser tratado para cada doença. E a associação dessas medicações, elas podem fazer o quê? Causar danos, reações inesperadas, né, nesse paciente. Então, a polifarmácia, né, que a gente chama de polifarmácia, quando tem mais de 4 medicamentos diferentes associados, o risco ele pode ser ainda 3 vezes maior de iatrogenia. Então, vai produzir manifestações adversas como delírio, no caso de hipnóticos e tranquilizantes, depressão, quando ele toma metildopa e tranquilizantes, parkinsonismo, faltando o O aí, perdão, antipsicóticos, hipotensão postural, antihipertensivos e antidepressivos, tá? Hipotensão postural, quando o paciente está numa posição, ele se levanta rapidamente e a pressão arterial desse paciente cai, aí ele tem uma síncope. Então, a gente chama isso de hipotensão postural. Quedas, tá? Pode ocasionar quedas e a gente sabe que quedas é algo muito corriqueiro nos idosos. Constipação, que também é bem comum, certo? Incontinência urinária, tá? Principalmente quem toma diurético. Paciente com pressão alta, né, que toma um diurético, ele passa a noite acordando, indo ao sanitário para urinar. Certo? Então, são alguns tipos aí de iatrogenia, tá? Medicamentosa. E outro tipo de iatrogenia, gente, é o preconceito. De falar algo até sem ter, como é que eu posso dizer? Sem ter, sem querer expressar aquilo, sem querer prejudicar o idoso, tá? Falar sem sentir. E aí, ele escutar isso vai causar um dano psicológico, tá? Como ele é muito velho para ser submetido a isso, o UTI não é local de velho, ele não pode saber ou decidir. Gente, ele tem capacidade de decidir sobre sua vida. Polifarmácia é uma necessidade? Não, pessoal. Isso é normal para a idade. Enfim, são essas coisinhas que podem estar abalando o psicológico desse paciente idoso, tá? Então, são outros tipos de iatrogenia, vamos ter cuidado com as palavras. A segunda síndrome que a gente vai estudar é a instabilidade postural e as quedas que vêm associadas a essa instabilidade. As quedas, pessoal, é a sexta causa de mortes em idosos, tá? Então, ela é bem recorrente. Ela é responsável por 40% das admissões em casas de repouso. E aí a gente vai vendo que quanto mais a idade vai aumentando, o risco de quedas também aumenta, certo? Aí, ó, 70 anos, 25%, 75, 35%, acima dos 80 anos, 40%, e os idosos que estão internados, institucionalizados, essa perspectiva aí sobe para 50%, perdão. Dessas quedas, pessoal, de 4 a 6% vão ocorrer fraturas, certo? E morte, 2,2%. Tá? Então, a gente sabe que as fraturas é idosos hospitalizados decorrentes, né, de quedas, porque fraturaram, precisaram se operar, né, fazer uma cirurgia, é bem alto, tá? Esse índice. Então, ele pode apresentar incapacidade em levantar-se, a imobilidade, tá? O medo de cair, ele é bastante presente, principalmente em quem já caiu, certo? Então,
40 a 73% dos que já caíram, eles têm medo de cair novamente. Aí 20 a 46% é a taxa dos que não caíram ter medo de cair. Então vocês podem ver aí que quem caiu ele tem um medo maior em cair novamente. Com o tempo vem a diminuição na atividade, maior morbidade, ou seja, quedas são marcadores de condições clínicas subclínicas adjacentes. Por quê, pessoal? O idoso está lá ativo, saudável, caiu, fraturou um fêmur, tá? Então ele vai ficar aonde? Vai ficar acamado durante um tempo, vai fazer uma cirurgia, até esse fêmur se recuperar, esse paciente, né? A gente sabe que os ossos eles vão perdendo densidade óssea, os músculos, então até ele se recuperar e recuperar novamente seus movimentos, né? Isso vai decorrer bastante tempo. Então ele vai ter o quê? Uma morbidade, vai estar doente, ele vai ficar o quê? Dependente, suas atividades vão estar comprometidas, tá? Então tudo isso vai contar. As causas das quedas, elas são multifatoriais, tá? Não tem um fator só. Então, a gente tem causas externas, que são as extrínsecas, e a gente tem as causas internas, tá? Que são as intrínsecas. Nas causas extrínsecas, a gente tem superfícies escorregadias, tapetes, cadeiras sem braço ou encosto, e aí ele vai passar direto, cama e assentos ou muito altos ou muito baixos, não pode, então tem que ser ali uma altura adequada. Iluminação baixa. Idosos podem sofrer de algum tipo de distúrbio visual, então tem que ser uma iluminação eficiente. Ausência de barras de apoio, principalmente em banheiros. Pessoal, tem idoso em casa, instala barra. Tá? A gente sabe que no banheiro, principalmente é onde ocorre a maioria dessas quedas. E bengalas adequadas, tá, gente? Deixar numa altura que seja proporcional à altura desse paciente idoso. E nas causas intrínsecas, a gente tem a idade, a história de quedas recorrentes, doenças crônicas como labirintite, artrose, Parkinson, sequelas de acidente vascular encefálico, doença cardíaca e diabetes, tá? E o uso de muitos medicamentos também ele vai contar, ele pode causar ali uma síncope no paciente, hipotensão postural, né, ortostática e deficiência visual. As dificuldades de mobilidade, os efeitos medicamentosos, problemas nos pés ou calçados inseguros, hipotensão postural e os perigos de deambulação são causas tratáveis. Então, a gente pode estar com dificuldade de se mover, vamos ajustar uma bengala. Efeito da medicação, vamos tentar trocar por uma que não faça tanto efeito, né, colateral. Tá com problema no pé, um calçado, vamos trocar esse calçado, né? E aí, hipotensão postural, vamos educar esse paciente para que ele fique sentado um tempo, para poder se levantar, para a pressão arterial dele não diminuir de forma brusca, tá? E as quedas, elas comportam perigos físicos, bem como consequências psicológicas e sociais graves. Não é raro que uma pessoa idosa que sofreu uma queda fique temerosa e perca a autoconfiança. Então, ela fica com medo. Ela fica com medo de cair novamente, obviamente. Ela vai perder ali a autoconfiança. Certo, pessoal? Então, eu vou terminar por aqui esse assunto. Volto, né, com a continuação dessa aula, tá? Qualquer dúvida, entra em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.